Olá, galerinha da UAADA, a gente está mais uma vez aqui começando o nosso Teamcast, o podcast da UAADA. Hoje nós estamos aqui com os nossos diretores, a irmã Ellen, o presbítero Adriano, tá? A gente vai aqui entrevistar eles e perguntar também a questão da carreira ministerial de cada um, como eles chegaram até aqui na diretoria da UAADA. Afinal, eles já tinham trabalhado, eles já acompanhavam há tempo, né, a diretoria da UAADA, e hoje eles estão como diretores gerais, tá? Sejam bem-vindos, irmã Ellen, irmão Adriano. Nós podemos dizer que eles são um amigo pra gente, né? A gente trabalha aqui na questão do canal, e o irmão Adriano e a irmã Ellen, eles têm ajudado bastante a gente. Eu gostaria de iniciar perguntando para vocês como iniciou a questão do ministério de vocês até poder chegar hoje em dia na diretoria da UAADA. Foi alguma coisa que vocês já imaginavam, possivelmente há algum tempo? Alguém já instruía vocês para poder chegar aonde vocês estão hoje? Bom, Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor UAADA, e nós iniciamos esse projeto, né, hoje para chegar na diretoria, mas foi de uma forma muito inesperada para nós. Iniciou com um convite, o presbítero Adonias, na ocasião, que era o diretor, ele me fez um convite para trabalhar apenas como ajudante, né, vamos dizer assim, um ajudante dele. Discípulo, né? Um discípulo. Na época existia já uma hierarquia dentro da UAADA, o presbítero Adonias era o diretor e tinha os demais diretores junto com ele, e aí eu fui chamado para compor essa diretoria na época, isso há 7 anos atrás. E aí eu engajei no projeto, nunca tinha trabalhado assim a nível geral, sempre nós trabalhávamos com congregação, né, local, e aí desse projeto que eu fui engajando na diretoria, cada ano o Senhor foi nos abençoando, e hoje, pela graça e bondade de Deus, nós estamos aqui. Amém. A irmã ela sempre lhe acompanhou tanto, né, nessas questões, né? A gente estava fazendo aqui a reforma, na verdade a gente ainda está em reforma do estúdio, né? E eu perguntava para o irmão Adriano como foi que ele conheceu a irmã Ellen e tal, e ele disse que ela sempre acompanhou ele, né? A irmã Ellen, eu gostaria de saber da senhora, né? Essa questão de sempre acompanhar o seu marido, né? Tem questão de dificuldades e tal. O que a senhora tem a dizer? A paz do Senhor, primeiramente, a todos. É um prazer muito grande estar aqui com você, né? Com vocês do canal, trazendo esse podcast. É assim, Alexandre, nós sempre fomos muito engajados na obra do Senhor, né? Desde solteiros, nós nos conhecemos ainda muito novos, e nós sempre fomos engajados, né, na obra do Senhor, na nossa congregação. E quando surgiu, né, o convite do pastor Adonias, o meu esposo chegou comigo, né, amor, o convite, o irmão fez assim, para você ser regente geral da UAADA. E eu confesso assim que meu coração bateu forte, né, porque eu sempre gostei muito da parte do louvor na minha congregação, desde a adolescência, né, eu sempre estive à frente do louvor, então para mim foi uma surpresa e uma alegria muito grande, né? E nós abraçamos a causa. Eu lembro que nesse ano nós tínhamos pedido para o Senhor que a gente queria trabalhar, que a gente queria fazer algo para Deus. E Deus trouxe a oportunidade, né? E nós engajamos com o presbítero Adonia, com a irmã Érica, que é minha amiga. E nós construímos uma amizade muito grande, nós aprendemos muita coisa. Eu lembro que na época que eu entrei, eu tive, assim, pessoas do meu lado que me ajudaram muito, como a irmã Simone Serrão, que era a esposa também de um dos diretores. Ela me ensinou muita coisa, né? Hoje eu trabalho também, continuo trabalhando na regência, né, da UAADA, e falo para você que eu aprendi muita coisa durante esses 7 anos. A gente é muito parceiro, a gente anda junto, faz junto a obra do Senhor, porque a gente acredita muito, né, na questão que a gente é mais forte juntos, a gente é mais forte juntos, a gente consegue mais coisas juntos, a gente ora junto e Deus abençoa, né, essa junção. Então, para nós é uma alegria muito grande hoje estarmos, né, não que seja melhor do que ninguém, isso jamais passou no nosso coração, mas estar liderando essa equipe, o Senhor nos deu uma equipe abençoada, né? Uma equipe muito forte, uma equipe muito de pessoas resistentes, pessoas muito ocupadas, mas que amam fazer a obra de Deus. É porque é assim que Deus faz, né? Muitas pessoas podem olhar e pensar, mas o Adriano e a irmã Ellen, eles têm tempo livre para fazer, mas não é assim, a gente é muito ocupado, né? Só para as pessoas terem noção, né? Interrompendo um pouquinho, só para as pessoas terem noção dessa gravação aqui, hoje é feriado,
Ontem o irmão, ele tinha chegado de viagem. Que horas o senhor chegou? 11h30 cheguei a Betânia. 11h30 ele chegou. Então, hoje ele tá aqui na cidade. Amanhã o senhor já vai viajar? Amanhã já vai viajar. Então, tipo, é muito difícil ter esse homem aqui, né? E pela questão do trabalho. As pessoas pegam, olham, pensam que os diretores são desocupados, né? A gente já fez parte da superintendência, na verdade, até hoje a gente faz parte também da superintendência da escola bíblica, né? Hoje a gente está também no marketing deles, mas a gente já fez parte como supervisor. Então, as pessoas olhavam pra gente e pensavam que a gente tinha dinheiro. Então, a gente chegava nas congregações, né? Os irmãos logo chegavam pra gente: olha, irmão, compre assim, ajude a gente. Tá, a gente faz o nosso possível, né? Mas as pessoas têm um olhar errado sobre quem está na diretoria. Eles acham que todos que estão acima em questão de cargos eclesiásticos, né, pensam que tem dinheiro. E tempo disponível. E tempo disponível também, né? É claro que a gente precisa dar o nosso melhor para a obra de Deus, mas nem sempre nós vamos estar ali apoiando por questões pessoais mesmo. A irmã e o irmão tem os filhos que tem que cuidar, né? Às vezes tem que deixar com a sua mãe para poder vir aqui. Inclusive, eu acho que elas estão lá agora, né? Pois é. Aí as pessoas têm essa questão errada da diretoria, pensando que a diretoria é rica, mas não é, tá, gente? E assim, complementando essa questão de trabalhar em família, né? Nós, desde que nós nos conhecemos, ainda jovens, nós começamos a namorar com 17 anos. Sim. E desde então a gente sempre teve essa parceria, podemos dizer assim. Existem muitas pessoas que trabalham nessa área de família, de casal, né? E falam que Deus ele não une pessoas, Deus ele une propósitos. Com certeza. Então, Deus já tinha esse propósito, né, nas nossas vidas. Deus ele sabe de tudo antes de acontecer. E pela nossa insignificância, ou muitas das vezes quando você está ali em uma congregação considerada pequena, você nunca imagina que você vai ter a oportunidade de trabalhar num departamento geral, muito menos numa diretoria. Sim. Às vezes só para você ser um supervisor de área já é uma coisa difícil. Sim. E hoje, quem está nessa função tem que valorizar, porque nós temos um campo hoje com 55 congregações. Se você rodar aí, você vai encontrar muitas pessoas muito capacitadas, muito preparadas. Hoje, nós olhamos para dentro da nossa igreja e vemos cada dia mais as pessoas se preparando, se capacitando, fazendo cursos teológicos, fazendo graduação na universidade, em diversas áreas. Vai chegar um momento que as pessoas já estão, na verdade, mas vai chegar um tempo que vão estar cada vez mais ocupadas nisso, se qualificando, se preparando. Isso é bom, isso é ótimo, porque nós vamos ter profissionais qualificados dentro da igreja. Mas nós olhamos assim e vemos que o tempo para fazer a obra do Senhor, ele é muito precioso. E quem está hoje trabalhando, quem está hoje executando uma obra, ele tem que ter o amor por fazer, porque não é fácil, como você acabou de falar. As pessoas olham para um diretor de departamento, um líder de departamento geral, imaginam que é mil maravilhas, é só ele dar uma ordem aqui, ele diz que vai fazer ali e tal, imaginando que seja uma coisa fácil. Até mesmo, só cortando o senhor aqui, a questão do nosso pastor Javan, né? As pessoas olham para ele e pensam que ele só manda, mas não, ele é muito ocupado também, né? Muito. Então tem a questão da nossa convenção, que ele é um dos secretários gerais, então ele não para também. Aí tem vezes que as pessoas vêm procurar ele aqui e ele não está no tempo central. E assim, nós tem momentos, e eu sempre falo para ela assim, amor, sempre nós fomos de meter a mão na massa, sempre foi eu não sou do tipo de pessoa faz isso aqui, carrega aquilo ali. Não, eu vou lá e, não, vamos carregar, vamos fazer. Sempre foi assim, sempre desde antes de eu ser diretor, alguma coisa do tipo. Então, porque eu entendo que a liderança, o líder, ele tem que ser o exemplo. Isso eu aprendi com os meus líderes, com os meus pastores. Eu tive muitos dirigentes bons. Tem o exemplo do nosso pastor Javan, que apesar do nível de conhecimento, do cargo hierárquico que ele tem dentro da igreja, mas ele é um homem muito humilde, muito simples, que conversa, né? que senta, que é de uma simplicidade imensa. E isso é muito admirável nele. Sim. E essas pessoas servem para nós como exemplo, para como nós devemos ser como líderes, né? Nunca deixar isso subir para nossa cabeça, nunca imaginar que
eu sou o diretor. Não, eu estou diretor pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Porque em mim mesmo eu não vejo mérito nisso. Isso, falando novamente na questão do pastor Javan, né? As pessoas também têm essa questão, pensando que ele é um homem brabo, né? Aí uma vez a gente foi convidado, os varões do manto foram convidados para ir jantar lá na casa dele. Aí a gente foi tudinho lá, a gente pensou, meu Deus, e agora? O pastor Javan e tal. Meu Deus. E não, ele é uma pessoa realmente muito simples. Quem tiver a oportunidade algum dia de ser convidado a almoçar lá com ele ou se sentar para comer, meu irmão, você vai ver uma pessoa muito humilde mesmo, muito humilde. E brincalhão. Sim. Muito brincalhão. Tanto que nessa noite lá, eu acho que a nossa conversa 100% foi muita risada, né? É muito bom ter o pastor Javan assim como exemplo, né? Também, falando da questão do exemplo, né? Vocês são um exemplo também pra gente. Eu creio que também pros adolescentes, a gente olha assim e vê, nossa, um dia eu quero ser igual esse casal aqui que faz a obra de Deus, que sempre tá junto, né? A irmã Ellen, por exemplo, ontem a gente tava lá na conferência Avivados lá na congregação Hebron. Aí, quando foi no final, as irmãs que estavam na frente da venda, elas precisavam ir porque já estava tarde. A gente terminou tarde lá, aí elas precisavam ir. E uma das irmãs pediu para me chamar a irmã Ellen, que estava lá na frente, só que eu não queria interromper ela, porque ela estava num momento de culto e tal. E antes de eu chegar nela, né, ela já vinha para fazer o trabalho, né? Então, às vezes, tem essa questão de não ser forçado nas coisas, né? Em questão de... eu não vou forçar a ser humilde, por exemplo. É uma coisa que natural, já é natural, já é espontâneo, né? Então, as pessoas olham assim pra gente, nossa, não, mas tu força muito essa questão aqui. Não, é natural, realmente. E falando naquela questão de capacitação que o senhor falou aqui, né? Eu lembro de quando eu comecei a trabalhar realmente na obra, né? A gente passou a questão de criança, né? Que a gente tem a nossa fase péssima ali de correria na igreja, de puxão de orelha. Aí passamos para os adolescentes, né? Eu lembro que a partir dos meus 14 anos eu me reuni com 2 amigos e falei para eles, bora começar a fazer um propósito, né? Aí então a gente começou a frequentar mais a oração do meio-dia que tinha constantemente na nossa congregação, os cultos de ensinamento. Então a gente não faltava nenhuma programação, e sempre quando podia fazer alguma ajuda em questão de estrutura de culto, a gente estava lá para ajudar. E, infelizmente um dos nossos amigos se afastou e só ficou eu e mais um, que é o Emanuel. E até hoje a gente é muito amigo. Então, depois disso, teve uma necessidade grande lá na nossa congregação a respeito de limpeza, que era apenas uma irmã que fazia limpeza. Então, eu cheguei com meu colega e ele também, na mesma situação, ele já ia conversar comigo sobre o mesmo. Aí eu perguntei para ele se a gente não tinha como ajudar a irmã na limpeza. E ele disse que ia conversar exatamente a mesma coisa comigo, confirmando que Deus possivelmente queria aquilo com a gente, né? Aí a gente chegou com o dirigente e se ofereceu para ajudar a irmã na limpeza. Depois de um tempo, a irmã ela ficou doente, então ficamos só nós dois na limpeza. A gente convidou também o Vinícius para estar com a gente junto. E depois disso, parece que a gente não parou, entendeu? E eu lembro quando a gente estava sempre varrendo, um irmão sempre chegava lá na congregação e falava que Deus ia nos honrar, que Deus ia nos fazer conhecido aqui em Abaetetuba, né? Só que, claro, a gente às vezes é incrédulo. Levava aquilo só como uma simples palavra, né? Exatamente, porque às vezes a pessoa chega, né? Até mesmo às vezes no culto a gente tá naquele momento de louvor, né? Naquele momento de êxtase, realmente. E as pessoas se aproveitam disso, pensando que às vezes Deus está falando com ela e é para elas profetizarem, mas às vezes é o próprio diabo que está usando elas para proferir palavras que não vieram de Deus. Sim. E eu creio hoje que o que o irmão sempre falou pra gente era verdade. Esse irmão era o irmão Railson, né, que hoje é dirigente. Deus honrou a palavra dele também na vida dele, né, dizendo que ia levantar ele, ia colocar
uma esposa no caminho dele, que eles iam andar juntos, né? Eu lembro que quando ele aceitou a Jesus, ninguém dava nada por ele. E falava que quando ele ia pregar e profetizava, chamava até que aquilo era fogo de palha. Então, hoje em dia, a gente vê que não era, né? Que Deus realmente, ele pega e levanta as pessoas. Ali, falaste uma coisa assim muito importante, sabe? É você acreditar nas promessas de Deus. Isso. Sabe? É você acreditar, confiar e esperar. Porque a promessa de Deus, ela passa por um tempo, pelo processo do tempo. Então, às vezes, quando demora a acontecer, a gente acaba desacreditando daquilo que Deus falou a nosso respeito que faria. Então, hoje, muitas pessoas podem ver o irmão Adriano com a irmã Ellen na diretoria, pensar que foi fácil, que foi mais... Nós passamos por muitos processos muito difíceis, né? E ontem, o nosso diretor Douglas, o evangelista Douglas, ele pregava que para que você faça a obra de Deus, você precisa passar por perdas, por momentos difíceis. Ele fala sobre as ostras, né? Que ostras feridas, elas geram pérolas, né? Então, tudo isso nós passamos, sabe? Tudo isso nós passamos por esses processos em nossas vidas que foram muito dolorosos, né? E que Deus, assim, Ele falava a nosso respeito, que Ele nos levantaria, que Ele nos daria um rebanho. Eu nunca me esqueço, sabe? Deus usava uma profeta que é muito nossa amiga, a irmã Samira, uma mulher de Deus, muito, muito usada por Deus, né? E Deus usava a boca dela para falar conosco, que Ele nos levantaria, que Ele nos daria um rebanho para cuidar. E aí a gente ficava, meu Deus, mas que rebanho. O irmão chegou a falar, ele pensou que era até uma congregação, Foi, né? a gente pensou que fosse uma congregação, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Mas a gente não imaginou que a gente ia chegar a ser diretores da UADA, né? E sempre que nos falavam, olha, vocês vão ser diretores da UADA, batia um medo na gente, aquele medo. Yeah. E eu falava, Senhor, nós não estamos preparados. Aí, então, a gente sempre tinha aquele medo, né? Aquele receio e tudo. Mas Deus, quando Ele faz a promessa, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Basta você confiar, esperar, acreditar, que no tempo certo Ele cumpre, sabe? Ele é fiel em nossas vidas. Então, a gente precisa acreditar, sabe? E esperar mesmo. E não ter pressa, porque o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Às vezes a gente já quer imediato, mas não, o tempo de Deus é perfeito. O nosso Deus, ele é perfeito. Verdade. Isso aconteceu nas nossas vidas. É questão da oração, né? Sempre pedindo confirmação de Deus. E a gente tem visto que a nossa diretoria, ela tá empenhada, né? Na questão da oração. Como às vezes a gente não tem esse tempo de estar reunido junto, num local mesmo, né? Então a gente está fazendo a questão... pagou. A gente está fazendo a questão da oração online, né? E eu achei interessante essa questão da oração online. Eu queria saber de vocês, de onde veio essa ideia, porque é uma coisa diferente, né? Por exemplo, a irmã vai dar uma palavra, vai fazer uma oração, né? Os irmãos ficam acompanhando lá pelo grupo, lá no WhatsApp. Então, eu achei uma coisa inovadora, porque realmente tem toda uma questão. Vamos fazer uma campanha essa semana aqui, 9 horas da noite. Só que 9 horas da noite está terminando o culto nas congregações, então não tem como reunir todo mundo. Sim. Até os irmãos chegarem, né? Exatamente. Chegar na casa, vai jantar, ainda vai tomar um banho e tudo. E até os irmãos chegarem por aqui, tem congregação que às vezes fica afastada, né? Então não tem como eles chegarem até aqui, então a gente vai sentir a falta deles também. Eu queria saber de vocês, de onde é que veio essa ideia? Se veio de vocês, veio de outros irmãos da diretoria, como é que foi isso? Essa ideia da oração online, ela surgiu através da irmã Marlene. Tem um outro departamento nosso da igreja que ele já realizava esse projeto. Deu muito certo. E deu muito certo lá. E aí quando ela se juntou a nós na diretoria, né, e ela trouxe essa ideia. E aí ela chegou comigo e falou, irmão Adriano, olha, a gente já fazia assim no ano passado, e o que você acha da gente fazer esse ano aí com os nossos adolescentes, a oração online? Aí eu falei, vamos fazer sim. Porque, como você falou, é muito difícil, geograficamente falando, é muito difícil tu reunir, principalmente no horário da noite, né? A partir das 9 horas, ninguém mais quer sair das suas casas e tudo. E ainda mais todo dia, né? Uhum. E aí nós conseguimos fazer a oração online muito bem organizada. A gente consegue envolver muita gente. Ainda tem muita gente assim pra gente alcançar, né? E eu penso assim, Alexandre, muitas pessoas elas não dão importância para a oração por ser online. Mas uma palavra que é ministrada ali tem alcançado muitas pessoas. Uma oração que é ministrada
ali tem alcançado pessoas, tem adolescentes que estão vivendo momentos tão difíceis. Hoje nós estamos vivendo dias assim muito difíceis concernente a adolescentes, concernente a jovens, depressão, pensamento suicida, entre outras coisas que têm acontecido, ansiedade. E ali aquele adolescente, às vezes, ele está ali sem ter o que fazer, ele começa a acompanhar lá a oração online e Deus manda uma palavra e vai ao encontro dele, ele ouve o louvor e fala com ele. Então, isso tem sido, a oração online, ela tem sido um canal de Deus para alcançar muitas vidas. Eu louvo muito a Deus por isso. É importante dizer que isso não é só na diretoria, né? Porque às vezes a gente vê a campanha de oração, aí é só com os líderes e deixa o liderado de fora, né? Mas é importante saber que o reino de Deus não é feito só pela liderança, é pelos liderados também. Quando a gente envolve isso com eles, né, eles conseguem ter uma visão diferente do que acontece também nos bastidores, né? E nós temos testemunhos, né? Nós temos testemunhos de pessoas que receberam uma palavra de Deus aqui na campanha online, Deus curou, eu mesma fui curada na oração online, né? Não foi uma nem duas vezes, o Senhor, Ele sempre tem nos honrado, né? E feito maravilhas no nosso meio, né? A gente vê muitas pessoas ali chorando, pessoas que estavam precisando daquela palavra, daquele louvor, falou muito forte. Então é muito importante. E é uma estratégia. A gente tem que ter estratégias para trabalhar. É verdade. Sabe das dificuldades. E a campanha online, ela surgiu pela pandemia, por conta que os irmãos não podiam se juntar, não podiam se reunir, né, para fazer os movimentos, e a campanha ela já surgiu desde lá. E aí a gente veio, quando a gente assumiu a diretoria, a gente trouxe, né, a irmã Marlene, quando ele falou, e foi um sucesso, graças a Deus. Está sendo uma bênção nas nossas vidas. Falando essa questão de que a gente já foi tocado pela oração em si, né? E eu tenho um testemunho da questão da Lana, por exemplo, que é uma das nossas integrantes aqui do canal. A Lana, eu acho que se alguém olhar pra ela, não dá nada, né? É uma adolescente e tal, mas a menina tem o dom do louvor. Não é do canto, é do louvor. É do louvor. Ela porque louva com a alma. Ela louva com a alma. É muito diferente. Então, a questão da diferença de cantar e ter o louvor. E também, às vezes, de ter o dom, né, e não saber usar. Às vezes deixar de lado porque, como a gente estava em uma conversa aqui com o irmão Adriano, quando a gente estava fazendo a reforma aqui, né, a pintura, e a gente citou um exemplo de um jogador muito famoso da Europa, né, que ele tem um talento, só que ele não quer treinar. Então, por exemplo, alguém tem o talento de louvar, né, só que a pessoa não quer ensaiar. Algum momento Deus vai tirar o talento dela, entendeu? Uma vez eu estava conversando com uma colega, que ela é de outro ministério, né, mas que também é um exemplo para mim de pessoa cristã realmente, porque tudo que ela profere, tudo que sai da boca dela é palavra de Deus. É uma pessoa que eu tenho, por exemplo, desde do ensino médio, ela me ajudou bastante a chegar, digamos assim, na vida espiritual que hoje em dia eu tenho. Ela era um grande exemplo para mim, até hoje é. Então, ela falou uma vez uma questão para mim, por exemplo, da música secular. Ela cantava muito música secular e teve um momento da vida dela que ela não cantava louvor. Tudo que tinha no celular dela era música secular. E ela percebeu que ela quase perde a voz dela por causa disso. Porque ela não estava honrando aquilo que Deus tinha dado para ela. O que Deus deu pra né? ela. Então, o que Deus tem a nos dar é para ser usado na obra dele. Né? E não para a nossa vontade, para o nosso querer, ou para honrar a homens, mas exclusivamente para honrar o nome dele, né? E a UAADA em si, ela é um departamento tão abençoado que Deus ele tem levantado. No meio dos nossos adolescentes, Deus tem levantado, Deus tem preparado. Eu louvo muito a Deus que tem adolescentes nossos que quando ele passa para o MADEA, né, para o departamento de jovem, ele já vai um adolescente preparado, porque ele teve as suas experiências, tanto experiências espirituais, que nós trabalhamos muito essa questão espiritual, deles se entregarem, deles abrirem o coração mesmo, deles, terem uma vida contrita com Deus, quanto no sentido ministerial, de não ter mais aquela vergonha, aquele medo de louvar, aquele medo de dar uma palavra. Então, assim, a obra de Deus ela é feita assim, cada departamento ele tem a sua contribuição.
Isso. Quando o obreiro ele chega, quando o jovem ele já chega a ser um obreiro, já ser separado, quando a irmã a adolescente ela já casa, já vai ser esposa de diácono, de presbítero, ela já vai preparada, mais madura. Claro que ainda tem um processo longo pela frente até ela chegar aonde Deus ele quer. Mas as crianças, eu tenho um exemplo por mim assim. Na minha congregação eu sempre fui de estar na escola dominical e eu tinha um costume bom, eu posso dizer assim, uma mania, que todo domingo eu tinha que ganhar aquela figurinha, né? Que vem a revista lá. O manual, né? O manual. Então, o dia que eu não ganhava, o domingo que eu não ganhava a figurinha, era o pior dia da minha vida, sabe? Eu tinha uma coleção imensa em casa daquilo, sabe? Infelizmente, com o tempo foi perdida, mas... Então, assim, eu estudava, eu me preparava, eu dizia, não, hoje eu vou para a escola dominical porque eu quero ganhar a minha figurinha. Aquilo para mim era um troféu. E saí das crianças, fui para os adolescentes, fui me desenvolvendo muito novo ainda. Comecei a ter responsabilidades, a já dar uma palavra, já ter nunca foi de cantar, né? Não é a minha praia. Mas já dar uma palavra, já ter uma responsabilidade. E muito novo, assim, eu fui separado para liderar departamento. Liderei adolescentes, liderei jovens. Então, assim, tudo na obra de Deus, no reino de Deus, ele é tudo assim, são fases de preparação. Aprendizado. O departamento infantil prepara para passar para o adolescente. O adolescente, hoje a UAADA, ela prepara já para passar para o MADER. E a UMADER vai fazer aquele fechamento ali para preparar o obreiro, já deixar um obreiro formado, maduro, né? Firme. Principalmente que a nossa maior preocupação é essa, ele ser um obreiro, uma pessoa firme na sua convicção. Porque a gente sabe que hoje existe dentro da universidade, infelizmente tem muitos jovens nossos que entram, vai para a universidade e se desvia, entra no trabalho e se desvia. Então o nosso intuito é esse, é fazer ele estar sempre preparado para, quando ele entrar no trabalho, ele saber que ele é crente, mesmo dentro do trabalho, mesmo dentro da universidade, que ele tem um projeto, Deus tem um propósito na vida dele. E não é aquele ambiente onde ele está que vai mudar o que Deus tem na vida dele. Entendeu? Então esse é o nosso objetivo. E ali nós estamos muito felizes, assim, porque Deus, assim, ele tem levantado uma geração de adolescentes, sabe? Abençoada mesmo, uma geração abençoada, uma geração que busca Deus, sabe? Que prega a palavra. Nós temos muitos pregadores da palavra. Adolescentes que estão se destacando aí, que já são convidados para pregar, até fora da cidade, sabe? Que já estão indo levar o ID. Isso nos alegra muito, sabe? Isso nos deixa muito felizes. E a gente sempre que pode dar oportunidade, né? Eu tenho uma coisa comigo assim, de que eu gosto de dar oportunidade para aquele adolescente que nunca teve, de solar no congresso, de mostrar o seu talento. Inclusive, a gente foi buscar muitos adolescentes que nem eram vistos, às vezes, sabe? Que nem eram conhecidos. Você estava lá no grupo de trás, que né? às vezes nem vinha para o departamento geral, não vinha participar, e a gente foi buscar. A gente sempre gostou de dar oportunidade, sabe? Para os adolescentes virem, se apresentarem, cantarem no culto geral, conhecer, porque nós temos muitos talentos, né? Muitos talentos, muitos adolescentes talentosos que louvam, que pregam, sabe? Que fazem o trabalho do Senhor com alegria. Nós temos nosso canal hoje, é composto por jovens e adolescentes, né, que já tem esse dom, esse talento para o trabalho. Temos a banda 7x1, né, que iniciou na UAADA, e nós temos projeto de ampliar ela para trazer mais adolescentes para compor a banda, para que a gente possa dar prosseguimento. Né? Nem de nós somos eternos, nós não somos eternos, nós temos que estar preparados para ser substituídos. Né? A gente não pode pegar um algo e dizer, não, é nosso, é meu, entendeu? Não, a gente precisa ter a consciência de que nós somos substituíveis sim, que daqui a pouco nós vamos passar, já não vai ser mais o Modriano, vai com ela diretores da UAADA, já vai ser o Alexandre, entendeu? Meu Deus. O Alexandre Santos, entendeu? Então já vem uma nova geração que vai nos substituir. Então é por isso que nós devemos estar preparados, nos preparar. Eu tenho assim para mim, Alexandre, que os 7 anos que nós passamos, estamos, né, passando com a UAADA, foi uma escola para nós, sabe? Foram 7 anos de muito aprendizado, sabe? Eu aprendi muito com a esposa do meu diretor, que era o irmão Adonia. A irmã Érica, para mim, ela era uma referência, sabe? Eu estava ali colada com ela o tempo todo e eu via tudo que ela fazia, sabe? E eu falo para ela isso, sabe? Eu falei, irmã Érica, a senhora para mim foi uma professora, sabe? Onde eu aprendi. Hoje, sabe, Alexandre, quando eu tô fazendo as coisas, eu lembro do que ela me ensinou. Aí eu penso, a irmã Érica fazia assim. Aí eu tô em dúvida, eu digo, o que eu faço? Eu digo assim, não, mas a irmã Érica fazia assim, dava certo. Então, são pessoas que nos inspiram,
São pessoas que nos inspiraram, que nos ensinaram. E hoje, se nós estamos aqui, né, pela graça de Deus, né, porque Ele deu a visão ao nosso pastor, né, ao qual nós respeitamos muito, amamos, e Ele nos deu essa oportunidade, sabe? Então, nós estamos muito gratos a Deus. Como eu te falei, né, nós não trabalhamos só. O trabalho ele não é feito sozinho por ninguém, não existe isso. O trabalho ele é feito por uma equipe, nós temos uma equipe abençoada, sabe, de pessoas assim que estão muito felizes, dispostas a fazer a obra do Senhor. E isso tem feito a diferença. Eu creio que isso tem feito a diferença e é isso. A gente vê até na Bíblia, né, que o trabalho de Deus não é feito só, né? Então Moisés estava ali, ele precisava resolver o problema de todo aquele povo que não eram poucas pessoas. Não era né? fácil, né? Aí ele ouve o conselho do sogro dele e começa a colocar pessoas na frente, né? Assim como o pastor ele pega, coloca os dirigentes, coloca os supervisores para administrar no campo, né, nas congregações. Assim também na diretoria geral vai ter pessoas selecionadas a dedo, né, para estarem trabalhando também, né? Então a gente vai ter aqui o pessoal do canal que tem a questão do marketing, que faz as postagens lá no Instagram. A gente vai ter aqui no canal do YouTube, vai ter o pessoal da logística que trabalha ali nos bastidores, antes, durante e depois dos nossos eventos e dos cultos, né? Então a gente vê essa questão das pessoas não estarem vendo, né, o trabalho em si, né? Então, às vezes a pessoa pensa, o culto aqui é isso aqui, a visão delas está limitada a isso aqui. Aquilo que elas estão vendo. Exatamente, né? Mas só que teve um período de oração, de uma semana antes de ter o culto, né? Então, se for ver os bastidores de tudo isso aqui, é uma coisa bem corriqueira. Um trabalho muito árduo, de muito tempo. E principalmente assim, quando chega no período, um exemplo de congresso. Né? Aí as pessoas vêm para o congresso, aí o congresso dos adolescentes foi uma bênção, olha, foi assim e tal. E não imagina o trabalhão que já estamos tendo. Na verdade, nós já estamos trabalhando para o congresso. A gente estava trabalhando, na verdade, antes da gente ser chamado lá na frente e ser apresentado para a congregação, né? A gente viu que a diretoria estava trabalhando antes mesmo de ser apresentada pelo pastor, né, no culto aqui. Então, desde dezembro a gente já estava trabalhando. Então, as pessoas, elas não têm essa visão, né? Mas é bom que a gente tenha esse conhecimento. A irmã falou aqui a respeito dos adolescentes, né? Os adolescentes, eles são conhecidos como aborrecentes também, né? Eu queria saber a visão de vocês a respeito desse termo. Para vocês, é algo que por muitas vezes é pronunciado pelas pessoas. Eu queria saber o que vocês acham, assim, falo pelas pessoas por não saberem ou por não conhecerem o adolescente, ou se elas têm razão realmente? Olha, Alexandre, eu vou te falar uma coisa. Para mim, o adolescente é bênção de Deus na minha vida. Falo para você que eu já trabalhei em outros departamentos, já trabalhei em outros departamentos da igreja e eu fiz o trabalho, né, com muita alegria, mas eu amo trabalhar com eles. Eu falo, onde eu chego, eu falo bem deles. Tem as dificuldades, eles têm as dificuldades, têm os problemas. É um período de transição. Sabe? É um período difícil, sabe? Quem estuda as fases sabe que são períodos de transformações e que às vezes mexe muito com a cabecinha deles. Mas eu tenho uma coisa comigo, Alexandre, que os adolescentes, eles são pessoas que você pode contar com eles, sabe? E eles têm uma facilidade de se entregar muito para Deus. Eles não têm vergonha. Assim, quando chega na fase de se entregar, a adoração, o louvor, e eu, desde muito tempo, eu converso isso com eles. Eu falo para eles, e às vezes a gente fala, e pensa que eles não estão ouvindo e entendendo. Mas quando chega lá na frente, eles te surpreendem de uma forma que tu fica, meu Deus, eu estou fazendo o que eu pedi, sabe, o que eu ensinei, o que eu falei. Isso alegra muito nossos corações. A gente tira uma base pelo congresso. A gente passa um período de ensaio e é uma luta. Aí é uma luta para vir para o ensaio, para ensaiar, e a gente fala e diz, olha, porque vocês têm que fazer isso, porque vocês têm que fazer isso. E aí parece que eles não estão prestando atenção, parece que eles não vão fazer.
sabe? E quando chega no dia do congresso, eu já passei isso por diversos anos e eles nos surpreendem, Deus nos surpreende. E eles, assim, acabam nos surpreendendo de uma forma que chega no final, a gente respira fundo e diz, valeu a pena tudo que nós passamos. Então, para mim, eles não são aborrecentes, sabe? Eles estão numa fase difícil que precisa ser cuidados e que precisam de muito apoio, que precisam de muito cuidado. E que a nossa igreja, os nossos líderes, eles precisam entender o quanto a fase é difícil e o quanto eles precisam da nossa ajuda, da nossa oração, do nosso apoio, sabe? Alexandre, hoje a gente encontra muitas dificuldades. Quando se fala que é uma programação de adolescente, as pessoas dizem que não é de adolescente, entendeu? E aí não dão aquela importância que deve ser dada. Sim. Quantos anos nós já fizemos congressos, abertura de congressos, só com adolescentes? Só tinha um adolescente. Não vinha um pai, não vinha uma mãe, os irmãos da igreja não vinham. Era diretoria e adolescentes. Isso entristecia muito o nosso coração, porque, Alexandre, se nós formarmos bons adolescentes hoje, nós não teremos dificuldade com a juventude, nós teremos uma igreja alicerçada, crianças e adolescentes. Isso. Eles devem ter um cuidado imenso, porque é a base. Sim. Se você não formar bem a sua base, quando chegar ali, a sua construção ela vai cair. Então, base é base. Você precisa formar uma boa base para você ter uma estrutura melhor. Então, é isso. O que eu penso? Na minha visão também, eu acho que quem usa essa expressão, ele está totalmente falto de conhecimento, podemos dizer assim, ou até usar o termo ignorante. Porque o adolescente, como a minha esposa acabou de falar, ele passa da fase da criança e está tendo uma fase de mudança de corpo, mudança de voz. Todos nós já passamos por isso. Parece que a janela do mundo ela se abre assim, sabe? A janela, ele tá ali dentro da casa, tá brincando de carrinho, brincando de boneca e tudo aí. Parece que aquela janela ela se abre e ele começa a enxergar. Então, ou seja, ele vai estar dividido os pensamentos dele para as coisas do mundo, para as coisas da igreja. Ele vai estar dividido assim entre já... Vai começar a se fazer perguntas. Mas será que isso que a minha liderança ela me ensinou, que os meus pais me ensinaram, que o meu pastor me ensinou, é verdade? Porque estão me oferecendo aqui outra resposta, né? Então, é uma fase de muitas perguntas, né? E assim, o termo é um termo totalmente ignorante de quem usa, porque o adolescente ele é bênção. Ele é bênção. Nós já trabalhamos aí estamos convivendo há 8 anos, né? Hoje como diretores, mas já temos um histórico antigo e nós podemos observar que, como a Ellen falou, quando você cuida aqui do adolescente, aqui, mesmo que ele esteja problemático, mesmo que ele dê trabalho, mesmo que muitos não queiram ficar dentro da igreja, e é engraçado, se você for pesquisar aí nas igrejas, você vai observar que o adolescente que mais dá trabalho, aquele que ele é mais problemático, aquele que você precisa ter um cuidado maior com ele, é aquele que futuramente ele vai ser um pastor, né? Ele vai ser um empresário, ele vai ser uma pessoa bem-sucedida, né? Porque ele foi cuidado, ele foi orientado. Claro que hoje nós temos adolescentes problemáticos, temos aí a questão da depressão que está muito grande, está muito forte, mas nós precisamos olhar com carinho, com atenção. A Ellen falou uma coisa muito interessante. Existem 2 departamentos na igreja que precisam ser olhados com muito mais atenção. É a criança e o adolescente. Você pode visitar em qualquer lugar, e eu não falo só aqui na nossa cidade, em qualquer lugar. Quando é culto de criança, vai só as crianças. E alguns pais e mães. Quando é culto de adolescente, é culto de adolescente, eu vou ficar em casa assistindo filme. Porque adolescente, ele imagina assim, não, eu vou no culto de círculo de oração, porque o círculo de oração é uma bênção. Eu vou no culto de obreiros, porque o culto... Não, é o culto de adolescente, é o culto de crianças, e ali você vai estar vendo como é que está crescendo a nossa base. Como é que está crescendo, e a gente costuma dizer, o futuro da nossa igreja. E não é errado falar. Realmente é o futuro. Tratando agora, orientando agora, ensinando agora, e nós vamos ter bons obreiros, boas esposas de obreiros, que não vão dar trabalho lá na frente. Bons jovens. Se nós estamos aqui hoje é porque nós tivemos uma base. Nós fomos ensinados, nós fomos para a escola dominical, nós participávamos de tudo que era colocado para a gente, nós participamos, nós fomos, inclusive os nossos diretores, né, irmão Marlene com o irmão Antônio, foram os nossos diretores também da UADA. Eles são exemplo também. Exemplos, a gente tem eles no nosso lado como exemplos, como pessoas assim que nos dão total apoio, suporte, né? Pessoas de oração e de palavra. Então assim, nós tivemos uma base. Hoje nós estamos aqui é porque nós fomos bem ensinados,
fomos bem cuidados. Isso é muito importante que a gente tenha com os nossos adolescentes. E eu deixo até um recado aqui, porque muitas das vezes o adolescente, ele está vivendo os seus conflitos, as suas lutas, seus pensamentos lá, e ele imagina que ele saindo um pouco da igreja, do convívio que ele está desde criança, vai melhorar. Só que não, vai piorar, sabe? Quantas vezes eu fui para a igreja sem querer ir? Quantas vezes eu fui para a igreja ameaçado, porque meu pai queria me bater. Meu pai, ele é um homem muito rígido, ele sempre foi muito rigoroso quanto a isso. Quantas vezes eu fui para a igreja chorando por não querer ir? E hoje eu louvo a Deus, porque eu chorei lá sem querer ir, sabe? Chegava na igreja emburrado, não querendo participar, mas ia lá, sabe? Participava do culto. E hoje eu tô aqui, pela graça de Deus, tenho a minha esposa, que é uma bênção, tenho 2 filhas que são bênção na minha vida, tenho um ministério, faço a obra de Deus com muita alegria. Então, assim, talvez hoje você não esteja entendendo, mas lá na frente você vai entender que Deus tem preparado para a tua vida. Hoje em dia os pais, eles dão muita liberdade para os seus filhos, só que eles acabam deixando isso aberto demais, eles deixam os filhos de qualquer forma, então eles não falam, olha, hoje tu vai para a igreja, né? Antigamente a gente tinha essa questão, olha, não, tu não pode faltar na igreja, enquanto tu estiver aqui debaixo do meu teto, tu vai me obedecer, entendeu? E a gente cresceu... Isso era muito bom, né? Exatamente, porque, assim, a gente ia, digamos, eu tenho uma coisa comigo, que eu cheguei diante de Deus através da força. Só que eu fiquei com Ele, não foi pela força, mas por saber quem Ele é, né? Sim. Então, conhecer a Ele, né? Conhecer Ele, exatamente. Saber, isso aqui é certo, realmente. Então, a gente teve, durante a nossa infância, a nossa adolescência, eu acho que eu ainda sou dessa geração, né? Que os pais pegavam no nosso pé pra gente poder ir pra igreja, e eu louvo a Deus por causa disso, pra saber pra gente o que é o melhor. E hoje em dia a gente vê muitos pais aí que dão a total liberdade pro adolescente, pro jovem, e lá na frente eles se frustram, porque o adolescente e o jovem acabam caminhando por outros caminhos, e o pai fala pra ele, não, eu dou liberdade pro meu filho, só que ele não instrui ele em qual caminho ele tem que andar. Pegando o gancho da irmã aí, que ela falou a respeito dos adolescentes serem bênçãos, né? Eu queria saber a respeito das suas filhas, porque a gente olha para vocês, né, como liderança realmente, só que a gente não sabe o que vocês passam, por exemplo, dentro da casa de vocês, como a gente não vê o irmão Adriano e a irmã Ellen como pais, né? A gente vê mais como liderança. Eu queria saber de vocês a respeito dessa questão de ensino, qual é a dificuldade que vocês têm a respeito disso, que é bom saber também. Olha, Alexandre, as nossas filhas, elas vieram para as nossas vidas como presentes de Deus, sabe? E quando Deus ele nos prometeu, ele nos fez promessa que nos daria filhos, ele disse para nós que elas seriam a continuação do nosso ministério. E nós no início a gente não entendia o porquê. Hoje, depois que elas nasceram, que elas cresceram, quando nós entramos na UADA, a nossa filha ela tinha 2 anos, a mais velha tinha 2 anos. Então, desde lá ela já nos acompanhava, sabe? Desde lá ela já andava conosco. Quantas vezes nós pegamos chuva com ela? Realmente, teve seminário aqui, né? E vocês trouxeram elas também, né? Sim. E quantas vezes nós íamos visitar congregações, eu nunca me esqueço disso. E nós íamos de moto e as nossas filhas, elas pegavam chuva, a mais velha pegou muita chuva com a gente, sabe? E aí, tinha gente que me perguntava, mas tu leva tua filha, isso, coisa. E eu falava sim, sabe? E elas adoecem? Não. Eu falava, é muito difícil. Toda criança adoece. Mas era muito pouco, sabe? Então, Deus, assim, ele nos deu elas e preparou elas, sabe? Porque eu falo assim pra você, Alexandre, a gente consegue fazer a obra de Deus, a gente consegue cuidar delas, a gente consegue trabalhar, nosso trabalho secular, e elas estudam, elas são crianças, assim, muito evoluídas, assim, muito inteligentes. Não coloca elas como impedimento para fazer a obra, né? Não, elas não são impedimento. Quando não dá para elas virem, que acontece alguma situação, eu tenho a minha mãe que me ajuda, a minha sogra também que me ajuda. Então, elas sempre estão ali dispostas a nos ajudar. Não, hoje não dá, elas ficam. E elas entendem. Sabe o que eu acho mais lindo, Alexandre? É que tem criança que os pais não conseguem fazer a obra de Deus porque os filhos não deixam, né? O filho chora, o filho faz isso e aquilo. E as nossas filhas, elas são crianças que quando a gente senta e conversa, elas nos entendem. E elas já entendem, elas falam, mamãe, a senhora vai para a reunião da UADA. Mãe, não pode ir criança, é só adulto, né? Filha, hoje é só adulto. Então, elas têm um entendimento, uma compreensão que eu acho
eu acho lindo, eu acho que é coisa de Deus. Realmente. Sabe? E eu falo para todo mundo, eu falo, minhas filhas, elas são bênção de Deus, as nossas filhas. E tu vê, elas já são usadas por Deus, elas louvam, sabe? Elas oram, sabe? Elas são umas crianças assim muito abençoadas por Deus, eu te falo. Eu não trouxe nada. Piada interna, gente. A nossa filha mais velha, hoje ela está entrando numa fase já mudando já quase para a adolescência, né? Sim. A nossa filha mais velha tem 8 anos, mas você olha para ela, ela é uma menina bem grande, bem acima da idade, da altura da média de idade dela, né? E o que eu tento repassar para as minhas filhas é que elas não devem ser crianças que o que eu vejo muitos pais, principalmente os mais antigos, eles diziam, né? Tu tem que ir para a igreja, tu tem que ir para a igreja, tu tem que ir para a igreja. Criar o filho dentro da igreja é importante, mas além de ele ser ensinado a ir para a igreja, ele tem que aprender quem é Deus. Quem é o Deus que ele está indo para a igreja. Isso é importante, né? Porque não é só ir para a igreja, é conhecer Deus. Isso. Porque quando você conhece Deus, mesmo fora da igreja, você é crente. E assim, é o meu objetivo. Claro que ela ainda está nessa fase de aprendizado, agora que ela está entrando nos 8 anos, que é uma fase aí muito importante, que ela vai começar, ela aprendeu a ler agora recente, então a gente tenta, filha, olha, lê, comprei livros de histórias bíblicas, já tento ensinar a oração, dobrar o joelho antes de acordar, dormir, no almoço, né, já tenta, olha, filha, vamos orar, vamos agradecer, porque tudo que tem aqui foi Deus que nos deu, foi porque Deus nos proporcionou. Então, assim, eu acho que cada pai, cada mãe, ele tem que ter isso muito importante na sua mente. Eu não posso só ensinar meu filho a ir para a igreja. Por isso que a Bíblia fala, né? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E, principalmente, o Deus do caminho. Conhecer Deus, saber quem é Deus, amar a Deus. E se ele fizer isso, pode ter certeza que ele não vai ter preocupação lá na frente. É a questão que eu lhe falei, né? A gente é forçado, só que a gente ficava não porque a gente era forçado, né? A gente vai passar a conhecer, né? Aí a gente fica se perguntando, mas será que Deus existe, por exemplo, né? A gente vê testemunho de pessoas famosas e elas sempre se fizeram essa pergunta, mas será que Deus existe mesmo, né? Então, em algum momento da nossa história, a gente vai chegar a se perguntar disso, e se a gente se aproximar de Deus, como ele mesmo fala, né? Aqueles que me buscarem me acharão. Então, quando a gente começa a buscar realmente interesse em Deus, a gente pega e encontra. Eu achei uma coisa muito interessante esses dias das minhas filhas, que elas sempre pedem pra gente contar histórias, né, da Bíblia. E a Adriana já aprendeu a ler, então ela lê as historinhas da Bíblia que a gente deu pra ela, os livros. E aí, esses dias, a minha bebê pediu pra mais velha contar uma história. Ela pediu, maninha, conta a história dos 3 porquinhos pra mim. Aí a Adriana falou, eu posso contar a história de Jonas? Ela disse sim. Aí a Adriana contou a história de Jonas pra Elô, né? Explicou tudinho. Ela ficou, maninha, o peixe tá dentro da tua barriga. E elas contaram pra nós do jeitinho delas. Então, a gente sempre deixa elas assim muito livres, assim, pra conversarem, pra lerem a Bíblia, pra uma contar a história pra outra. E elas sempre assim gostam muito de orar. Quando elas veem alguém sentar pra comer que não vai orar, ei, você não vai orar, não? Ela fala, então são ensinamentos assim que a gente dá, né? Que a gente procura te dar perfeito, porque não existe ser humano perfeito, mas a gente faz o que pode, né? Faz o que pode, que está dentro das nossas possibilidades. Temos pessoas também do nosso lado que nos ajudam muito. Eu falo que são nossos braços assim, direito, que nos ajudam muito, que são os nossos pais, que nós temos eles como referência também, que nos ajudam com as nossas filhas, e assim a gente faz a obra de Deus. O próprio Paulo fala em Filipenses, né, dizendo que ele ainda não havia alcançado a perfeição, mas que ele estava num processo. Imagina, se Paulo, né? Paulo... E eu falo assim, voltando nesse assunto de conhecer a Deus, eu vejo muito o exemplo de Jacó, sabe? Quando você olha Jacó, ele rouba lá a primogenitura de Esaú e foge, mas só vai ter o encontro verdadeiro com Deus lá no Vale de Jabó. Ali ele luta com Deus, ali ele luta com o anjo, né? E ele tem a vida dele mudada. De ladrão, usurpador, ele tem um nome mudado para Israel. Né? Então, assim, ele teve um encontro com Deus já em uma determinada idade da sua vida. Ele vai ter esse encontro com Deus. E isso aí é muito importante. Nós conhecermos verdadeiramente quem é Deus. Quem é o Deus que nós servimos? Por que nós estamos indo para a igreja? Por que eu estou louvando, sabe? Porque não é só louvar por louvar, não é só pregar por pregar, não é só ir para a igreja por ir, é amar a Deus acima de todas as coisas.
verdade. Aqui só para terminar, porque o nosso horário já foi também, e a gente precisa sair para o culto. Inclusive. Eu queria saber de vocês, os projetos que a gente vai ter ainda para 2023. A gente está aqui na frente da UAADA, né? Mas só Deus conhece as dificuldades que a gente está tendo a respeito de pré-congresso e congresso. O que o senhor tem a falar para a gente? O que a gente ainda tem por aí pela frente? Olha, tem muita coisa boa vindo aí, tem muita coisa boa. Nós vamos entrar agora na fase dos pré-congressos, né, no mês de junho. Vai ser em todas as congregações do campo. Começa em junho, no caso. Do primeiro final de semana de junho até o último final de semana de junho, todas as congregações vão estar realizando os pré-congressos. E é uma maratona, a gente tem que dividir a nossa equipe, se organizar para a gente poder dar o apoio nas congregações, né? E depois dos pré-congressos aí vai dar uma pausa, vão começar os congressos gerais. A UAADA tem esse ano um culto festa que nós vamos realizar, que é os 25 anos da UAADA. Esse ano é um ano muito importante. Nós iremos comemorar os 25 anos da UAADA. Já estamos programando aí, daqui com pouco tempo nós vamos anunciar pregador, cantor. Eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. É sempre importante essa questão só cortando de novo aqui, eu gosto muito. Questão de escolha de pregador e cantor, né? Eu acho que fui numa reunião da UAADA, ou não sei se fui com o senhor, que a gente conversou que sempre tem que apresentar ao pastor também, sim, né? Sim. Então as pessoas, ela também tem essa questão. Chama esse cantor aqui, chama esse pregador, porque normalmente está no auge ali da mídia, né? A gente tá comentando também, muito nas redes sociais, só que sempre passa por Deus na oração e passa também pela nossa liderança, que é o nosso pastor, né? Então, sempre tem que passar por ele essa questão para saber, olha, essa pessoa aqui dá exemplo, ela é assim, assim, assim. Não é só porque está no auge que ele vai se encaixar nos padrões, né? Nosso pastor, ele é muito criterioso nessa questão aí de pregador, principalmente pregador, né? Cantor, e a gente sempre vai lá com ele, pastor, olha, esse nome aqui para pregar, esse nome aqui para cantar, o que o senhor diz? Não é qualquer pessoa. Não, não, Adriano, pode trazer, é do nosso ministério, e aí a gente traz, né, para estar conosco aqui. E no Congresso Geral esse ano vão ser 4 noites de festa. 4 noites. Esse ano vai ser um congresso unificado com a UMADEA, jovens e adolescentes, e serão aproximadamente ali 1.500 vozes. Imagina só. Bem diferente, né? Que a coral, gente está acostumado normalmente a fazer 3 noites e também só com o departamento. Só com um, né? E esse ano vão ser 4 noites com 2 departamentos. E 2 departamentos grandes, e eu creio que vai ser uma noite muito forte. Vai ser 4 noites muito fortes. Nós vamos convidar as caravanas aí próximas, que a gente sempre tem essa parceria, né? As cidades próximas. Igarapé-Miri, Barcarena, né? São nossos parceiros de sempre. A gente ainda... Um abraço para vocês. Quem está nos vendo aí, está nos acompanhando, Barcarena, Igarapé-Miri, Moju. Já temos um convite aí. Tem umas pessoas, eu não sei quem são vocês, tá? Infelizmente vocês ainda não entraram em contato. Algumas pessoas de Portugal que nos seguem lá no YouTube, tá? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu não sei se vocês são brasileiros e nos acompanham de lá, tá? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Continuam nos seguindo aí. Tá? E compartilha para mais pessoas. Amém. Né? Daí de Portugal também estarem acompanhando. E assim, Alexandre, nós temos alguns projetos aí que nós não vamos ainda revelar, soltar os spoilers aí pro pessoal. Temos as viagens de final de ano que os adolescentes gostam muito. Já, por sinal, já tem um convite. Já tem um convite aí para setembro. Amém. Vai ser uma viagem aí muito legal. E eu creio que vai dar certo. É sempre em nome bom de Jesus. Estar com os nossos irmãos, né? Dos outros campos, né? Aí nós fizemos no início do ano o retiro mesmo de lazer e tal. Mas nós queremos fazer ainda um retiro espiritual. Um momento mesmo de adoração a Deus, de culto, de oração, muita oração. A gente ainda quer fazer ainda antes do final do ano. A questão que pesa muito é a agenda da igreja, né? Que é muito cheia de programações. Sim. Vão começar os congressos gerais, aí tem ensaio, pré-congresso tem ensaio nas congregações. Mas a gente vai tentar encontrar as brechas aí para continuar. Temos 3 conferências a realizar. Por sinal, no próximo sábado agora é mais uma. E no dia 6 de maio tem 2 marcadas, que vai ser lá na estrada de Beja, na congregação Monte Moriá, e lá na congregação Manancial também. Sem ser nesse sábado, no outro... No dia 6 de maio. Aonde? No dia 6 de maio que vão ser as 2. Tá. Lá na estrada. Na Fonte de Vida. E dia 29 agora é Fonte de Vida, congregação Fonte de Vida. Tá, vocês são os convidados Já estão todo mundo convidado. para estar lá com a gente, tá bom?
Última coisa, eu gostaria que vocês deixassem um aconselhamento para as pessoas que estão nos assistindo. É claro que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo são adolescentes e jovens, né? Então eu queria que vocês deixassem, a irmã Ellen, como mulher, deixasse um conselho para essas pessoas, e o irmão Adriano também. É assim, o meu recado, né, nessa noite já, é que vocês possam permanecer firmes na obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus, buscando o melhor de Deus para as nossas vidas, para as vossas vidas, sabendo que Deus, Ele é fiel em suas promessas, Ele é fiel em cumprir e a realizar sonhos. Eu tinha um sonho de infância que era reger um grupo. E uma vez uma pessoa, ela não deixou eu reger um grupo pequeno, que eu era ainda jovem. E aquilo entristeceu muito meu coração. E eu acreditava, pensava que eu nunca ia reger um grupo. E quando hoje eu me vejo regendo à frente da UAADA e o congresso, eu tenho algo comigo assim que fala muito forte ao meu coração. Deus, Ele realiza sonhos, sim. Ele cumpre promessas. E se Ele falou algo para você que Ele vai fazer, pode ter certeza que passe o tempo que passar, seja lá o que for, Deus, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e Ele cumpre tudo aquilo que nos fala. O meu recado é: obedeça aos seus pais, obedeça a sua liderança, adolescente. E mesmo que talvez você esteja vivendo aí os seus conflitos, as suas perguntas, os seus questionamentos, mas saiba que existe um Deus que te ama, que existe alguém que ora por você, seu pai que ora por você, a sua mãe que ora por você. E mesmo que talvez, o meu pai não é crente, a minha mãe não é crente, mas existe uma liderança que você é muito especial para nós, todos nós. Eu sei que tem adolescente que ele olha e diz: mas irmão Adriano, irmã Ellen, não me vê, eu estou lá atrás, eu sou de uma congregação pequena. Talvez a gente ainda não tenha criado um laço, uma amizade, ainda não tenha tido a oportunidade de conversar, mas vocês são muito importantes para nós. Então, permaneça firme, como disse a minha esposa, permaneça firme nos propósitos que Deus tem para sua vida. E vai chegar um momento que, como disse um pastor que veio pregar aqui, que quando o homem não te vê, Deus te acha. Amém. Glória a Deus. Pessoal, então é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo esforço que vocês fizeram. Eu sei que a nossa correria aqui é muito grande. A gente já vai sair daqui, bem dizer, direto pro culto, né? Só vai em casa trocar de roupa e já ir direto para lá. Mas que Deus possa abençoar vocês. Vocês são um exemplo para mim. Eu creio que o ministério de vocês foi levantado por Deus, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, irmão Adriano, e irmã Ellen também, que é um exemplo muito grande para mim de pessoa dedicada na obra, uma mulher de Deus, realmente uma mulher de oração. Gente, é isso. Eu gostaria de pedir a vocês para deixarem um like, vocês que assistiram até aqui, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar para os seus amigos, né? Tem muitas pessoas ainda não se inscreveram e possivelmente ainda nem sabem que existe esse canal. Então, compartilha lá para os seus familiares para saber um pouco da história dos nossos diretores a respeito do trabalho deles, tá bom? É isso, até a próxima e tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.